Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma aula de física. E o nosso tema é termodinâmica, mas nós vamos focar nas transformações termodinâmicas. Vamos lá. Começando aí com os nossos objetivos. Aplicar os conceitos relacionados às transformações que um gás ideal confinado sofre na primeira lei da termodinâmica. Vamos começar aí com a transformação isotérmica. Primeiramente, o que é a transformação isotérmica? É uma transformação que ocorre com gás sem que sua temperatura mude. E isso faz com que a sua pressão se altere, afetando também o volume. Um afeta o outro de maneira inversamente proporcional, ou seja, o produto deles dá um valor constante. E a variação da energia interna de um gás depende da mudança de temperatura, considerando que esse gás está confinado. E se não tem mudança de temperatura, não tem variação da energia interna. E se a gente aplicar isso dentro da primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna de um gás é igual à quantidade de calor trocada com ele pelo meio externo, menos o trabalho que ele realiza ou sofre, e a gente tem que a variação da energia interna é zero. No final, temos que o trabalho realizado será igual ao calor trocado, né? Ou seja, se o trabalho for positivo, a quantidade de calor também é, pois eles são iguais nessas condições. O que isso diz para a gente? Trabalho termodinâmico positivo está associado a um aumento do volume do gás. Quer dizer que ele sofreu uma expansão e assim é que ele realiza trabalho. E quantidade de calor positiva representa que o gás está recebendo calor. Então, numa transformação isotérmica, toda vez que o gás recebe calor, ele sofre uma expansão. Consequentemente, como a pressão e o volume são inversamente proporcionais, se o volume aumenta, a pressão diminui. Então, isso tudo está interligado. Sendo que, se o trabalho for negativo, a quantidade de calor também será, pois eles são iguais. Agora, o trabalho ele é negativo quando o gás tem uma variação de volume para menos, ou seja, ele diminui o volume, ele sofre uma compressão. E a quantidade de calor negativa representa que o gás perdeu calor para o meio externo. Então, toda vez que ele perde calor, é porque ele está sofrendo uma compressão nessa transformação. E quando ele está diminuindo o volume, a sua pressão está aumentando, né? Na transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, também pode ser chamado dessas maneiras, que representa que o volume na transformação é que é mantido constante. E se o volume é constante, nós temos que pressão e temperatura eles são diretamente proporcionais, ou seja, um dividido pelo outro dá um valor constante, e o trabalho termodinâmico está associado à mudança no volume. Se o volume não muda, o trabalho é zero. Aplicando isso na primeira lei da termodinâmica, nós teremos que a variação da energia interna será igual ao calor trocado nessas condições. Ou seja, se um é positivo, o outro também vai ser positivo, pois eles são iguais. E variação da energia interna positiva para um gás confinado representa que a temperatura aumentou, ou seja, o gás sofreu um aquecimento. Calor positivo representa que ele recebeu calor. Então, numa transformação que não tem mudança de volume, se o gás recebe calor, ele vai aquecer. Ou se ele está aquecendo, quer dizer que ele está recebendo calor. Uma coisa está interligada na outra. E se a temperatura está subindo, a pressão também está aumentando. Então, tudo isso está ligado. Agora, se a variação da energia interna é negativa, o calor também é, pois eles são iguais. E variação da energia interna negativa representa um resfriamento, a temperatura diminuiu. Calor negativo representa que o gás perdeu calor para o meio externo. Então, toda vez que o gás perde calor nessas condições, é porque ele está resfriando, ou se eu souber que ele está resfriando, eu também sei que ele está perdendo calor. E se a temperatura está diminuindo nessa transformação, a pressão diminui junto. Transformação adiabática é aquela que o gás não troca calor com o meio externo, quantidade de calor trocada, zero. E aplicando esse conceito na primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter que a variação da energia interna de um gás é igual a menos o trabalho.
Então repara, um é igual a menos o outro. Isso não significa que o trabalho é negativo. Isso significa que os dois têm sempre sinais opostos. Quando um é negativo, o outro será positivo. Então, exemplo, se a variação da energia interna for positiva, implica que o trabalho será negativo. Agora, o que cada coisa está relacionado? Variação da energia interna positiva, aquecimento, a temperatura subiu. Trabalho negativo, compressão, o volume diminuiu. Agora, como isso afeta na pressão? Se a gente for observar pela lei geral dos gases, nós temos que P vezes V sobre T dá um valor constante, ou seja, a pressão ela tende a ser diretamente proporcional à temperatura e inversamente proporcional ao volume. E tudo que está acontecendo aqui está relacionado ao que vai acontecer com a pressão também. Então, no nosso caso, se a temperatura está aumentando, o volume está diminuindo. A tendência de quando a temperatura aumente é que a pressão suba e de quando o volume diminua também. Se as duas coisas estão acontecendo, nós temos que a pressão está aumentando nesse caso, nessa transformação. Agora, se por acaso a variação da energia interna for negativa, o trabalho será positivo, sinais opostos. Variação da energia interna negativa quer dizer que a temperatura está caindo, então o gás está sofrendo um resfriamento. E trabalho positivo quer dizer que está ocorrendo uma expansão, o volume do gás está aumentando. E essas duas coisas colaboram para que a pressão do gás diminua, porque a temperatura é diretamente proporcional à pressão e o volume inversamente proporcional. Como a temperatura está diminuindo e o volume está aumentando, as duas mudanças colaboram para a pressão cair. Então, numa transformação dessa, a pressão do gás ela diminui. E a transformação isobárica, que é aquela que ocorre a pressão constante. Nesse caso, nada das energias é zero. Nem a variação da energia interna, nem o calor, nem o trabalho. Mas o que nós temos é que, nessa transformação, o volume do gás é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, um sobre o outro dá um valor constante, quando um aumenta, outro aumenta, quando um diminui, outro diminui. E o trabalho ele pode ser calculado como produto dessa pressão constante vezes a variação do volume que o gás teve. Então, se a gente aplicar essa ideia na primeira lei, é mais fácil da gente interpretar se a gente deixar a quantidade de calor isolada. Então, eu vou fazer isso. Eu vou passar o trabalho para o outro lado da igualdade, somando a variação da energia interna. Então, nós temos que a quantidade de calor trocada pelo gás é igual à variação da energia interna dele mais o trabalho dele. Agora, repara o seguinte. Se a gente tem aqui que os dois são diretamente proporcionais, se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Isso implica que, se a variação da energia interna é positiva, o trabalho também será positivo, pois um depende do aumento da temperatura para ser positivo e o outro depende do aumento do volume. E como as coisas acontecem simultaneamente, os dois terão o mesmo sinal. E se eu estou somando dois valores que têm o mesmo sinal positivo, eu vou ter um resultado positivo. Então, nesse caso, todo mundo tem o mesmo sinal. Se está ocorrendo um aquecimento, eu sei também que está ocorrendo uma expansão do gás. Consequentemente, o gás está recebendo calor. Ou se eu sei que o gás está recebendo calor nessa transformação, eu posso afirmar que ele está se expandindo e aquecendo também. Agora, se eu sei que a temperatura diminui, o volume diminui junto, diretamente proporcional. Logo, se a variação da energia interna for negativa, o trabalho também será negativo. E toda vez que eu somo dois valores negativos, o meu resultado ele vai dar negativo também. Então, quando um é negativo, todos são negativos. E isso quer dizer que variação da energia interna negativa representa um resfriamento do gás, trabalho negativo representa uma compressão, quer dizer que diminuiu o volume, e quantidade de calor negativa quer dizer que o gás perdeu o calor. Então, numa transformação dessa, sempre que o gás está perdendo calor, eu posso te afirmar que ele está comprimindo e resfriando. Ou se eu souber que ele está resfriando, com a pressão constante, posso afirmar também que ele está comprimindo e está perdendo calor. Qualquer informação que eu tenha está amarrado com as outras que a gente pode perceber aqui.
Agora, uma outra coisa que a gente pode observar nessa transformação é que se a gente estiver estudando um gás ideal e monatômico, a gente tem que a energia interna dele é 3 meios de nRT, onde, de acordo com a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Então, eu poderia fazer essa substituição, 3 meios de PV. E como a gente está tratando aqui, por exemplo, com a variação da energia interna, é o valor final menos o inicial. Quando eu tenho vários valores aqui empregados nesse termo, e eu vou pegar o final e subtrair com o inicial, tudo que eles têm em comum eu posso colocar em evidência. Então 3 meios é um fator comum, sendo que a pressão nesse caso também é. Então a única coisa que está variando é o volume. Então a variação da energia interna de um gás monatômico, quando a pressão na transformação é constante, é 3 meios de P vezes ΔV. E se eu substituir isso na primeira lei da termodinâmica, lembrando também que o trabalho pode ser calculado como pressão vezes a variação do volume, a gente pode calcular a quantidade de calor com essas duas informações. Pressão que o gás possui, variação do volume que ele está tendo na transformação. Para a gente unir esses termos, já que eles têm fatores em comum, é só a gente fazer o MMC, né? Se aqui está dividido por 2, eu tenho que dar um jeito de lá ficar também. Então basta eu multiplicar e dividir o valor por 2, que eu não altero o seu resultado, e igualo os denominadores. E depois disso, na soma, é só somar os numeradores. 3 mais 2, 5. Então a quantidade de calor trocada pelo gás é 5 meios de P vezes ΔV. Quando o gás é ideal, monatômico, e ele está sofrendo uma transformação a pressão constante. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Lembra de curtir o vídeo. Se puder, se não for inscrito no canal, inscreva-se e treine a mente.